Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulos 8, do 27 ao 33. E vamos também conferir o Santo do Dia. E no segundo bloco, nós vamos conferir o VT da Central de Informações da Pastoral da Comunicação. Fique ligadinho e vamos conferir o Santo do Dia. Hoje, dia 20 de fevereiro, dia de Francisco e Jacinta Marto. Francisco Marto nasceu no dia 11 de junho de 1908, em Aljustrel, no mesmo lugar da freguesia de Fátima, em que nasceu Jacinta Marto, sua irmã, no dia 5 de março de 1910. No ano de 1916, viram, com sua prima Lúcia de Jesus, por 3 vezes o Anjo da Paz. Entre maio e outubro de 1917, foram visitados pela Virgem Maria, a Senhora do Rosário. A partir dessa experiência inefável, as suas vidas passam a estar completamente centradas em Deus, convidados a adorar o mistério da Trindade. Vivem focados no rosto da misericórdia do Pai. Convidados a oferecer a vida pelo bem dos irmãos, não mais deixam de ter no seu horizonte o cuidado pelos que mais necessitam, os pecadores. Convidados a orar continuamente, passarão a rezar todos os dias o rosário pela paz no mundo. Convidados a consagrar-se a Deus ao jeito do coração imaculado de Maria, viverão as suas breves vidas com a intensidade do Magnífica. Depois de dedicarem os seus dias ao amor a Deus, ao Imaculado Coração de Maria, ao Santo Padre e a todos os irmãos, particularmente aos pecadores, Francisco faleceu no dia 4 de abril de 1919 e Jacinta no dia 20 de fevereiro de 1920. O perfil espiritual de Francisco é caracterizado pelo apelo à adoração e à contemplação. Sempre que podia, refugiava-se num lugar isolado para rezar sozinho, passando longas horas no silêncio da igreja paroquial, junto ao sacrário, para fazer companhia a Jesus escondido. Na sua intimidade, Francisco entrevê um Deus entristecido face aos sofrimentos do mundo, sofre com ele e deseja consolá-lo. Salienta assim que a vida de oração se alimenta pela escuta atenta do silêncio em que Deus fala. Francisco deixa-se habitar pela presença indizível de Deus. Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E é a partir dessa presença que ele acolhe os outros na sua oração. A sua vida de fé é uma vida de contemplação de Cristo escondido. O perfil espiritual de Jacinta é caracterizado pela singela generosidade da fé, nas pequenas coisas da sua vida simples e menina. Jacinta tudo entrega em dom agradecido ao coração de Deus em favor da humanidade. Expressava frequentemente o desejo de partilhar o amor ardente que sentia pelos corações de Jesus e de Maria e que a fazia crescer no cuidado pelos pecadores. Todos os pequenos detalhes do seu dia, inclusive as contrariedades da sua doença, eram motivo de oferta a Deus pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Nas suas memórias, a prima Lúcia diz dela que rezar e sofrer por amor era o seu ideal, era no que falava. O mistério de Deus que as crianças experimentaram nas aparições do anjo e de Nossa Senhora marcou-as de tal forma que ficaram fascinadas pela beleza do amor de Deus, tendo despertado nelas um desejo profundo do céu, um ardente anseio de estar com Jesus vivo e com a Mãe do Céu. Muito rapidamente, esta sua atitude contemplativa tornou-se evidente para todos. A vontade de estar para sempre com o Senhor levava o Francisco a procurar frequentemente a oração pessoal, feita de joelhos, muitas vezes por detrás de um muro ou de uma cerca. Também na Jacinta esse desejo é evidente, o que ela imediatamente contou aos seus pais depois da primeira aparição de Nossa Senhora foi a promessa de que iria levá-la para o céu, com o Francisco. Nas memórias da irmã Lúcia aflora explicitamente a consciência dos primos
Mesmo que as dificuldades que enfrentavam lhes custassem a vida, não seria em si uma perda, porque iriam para o céu. Esta sede de Deus é alimentada pela vida de oração a que são insistentemente convidados pela Senhora do Rosário. Fiéis a esta interpelação, Francisco e Jacinta encontraram na oração a expressão privilegiada da amizade com Deus e do afeto para os que vivem longe dele, como transparece da frequente intercessão pela paz no mundo e na oração ensinada pelo anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A alma orante dos pastorinhos deixa-se fascinar particularmente pelo Cristo Eucarístico, a quem Francisco chamava Jesus escondido. A sua ânsia por contemplá-lo, entrar em comunhão com ele e imitar o seu estilo de auto-escondimento, marca definitivamente a sua vida. O seu desejo da Eucaristia chega ao pranto, quando o pároco o impede de fazer a primeira comunhão pelas suas repetidas distrações contemplativas na catequese. Mas foi deste modo que o Espírito Santo o preparou para a primeira e última comunhão, finalmente recebida em casa no dia anterior à sua morte. Nesse instante de graça, enquanto o menino assimilava a Eucaristia, mais radicalmente era Cristo que o assimilava, isto é, tornava-o semelhante a si, morto pela remissão dos pecados e pela reconciliação dos homens com Deus. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensina-nos a desejar tão intensamente como tu a conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso por Jesus. Faz-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração e identificar-nos com a dor do seu coração ferido pela ingratidão dos homens. Pastorinhos de Fátima, pelas vossas mãos queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até Deus. Amém. São Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. O evangelho que hoje nós vamos proclamar é Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que a ninguém falasse a respeito. E começou a ensinar que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Falava disso abertamente. Então Pedro chamou-o à parte, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs,
querido povo de Deus, hoje o Evangelho é muito cheio de expressão que daria talvez para a gente já abrir como que o nosso retiro quaresmal. Podemos destacar hoje aqui várias figuras importantes e fazer alguns destaques especiais. Em relação a pessoas, vamos destacar Jesus, Pedro e os discípulos. Primeiro destaque. Segundo destaque, é uma região geográfica, Cesareia de Filipe, para contrapor a outra Cesareia marítima, a Cesareia gloriosa do comércio e tal. Isto é importante. Uma terceira que poderíamos fazer é isto: contrapor uma vida de conforto para uma vida da cruz, né? Uma vida da zona de conforto e a vida da missão, poderíamos assim dizer. E trilhando nesse caminho, vamos adentrar nessas páginas bonitas do Evangelho de hoje, vendo a figura de Jesus, a figura de Pedro e dos discípulos. Sabe, naquela época estava tendo assim um boato, uma confusão que Jesus não gostou muito. O povo estava conversando: olha, esse daí parece muito com João Batista, parece com algum dos profetas antigos. Aquela conversa, aquele boato, e Jesus nunca gostou dessa conversa, que ele não era um dos falecidos. E vocês, para vocês quem eu sou? Pedro, como sempre, todas as vezes ele se destacava quando Jesus dirigia ao grupo. Hoje ele diz uma coisa importante: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo significa ungido, né? O nome dele era Jesus. Cristo é um título que recebe, quer dizer, o ungido de Deus, Cristo. E Jesus proíbe que eles digam isso para as pessoas, porque por enquanto era só para eles. O povo pode até ter direito de ter alguma dúvida. Os discípulos não. Os discípulos não poderiam ter a dúvida de quem era Jesus. Os discípulos tinham que saber conhecer muito bem quem era Jesus, o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador, o Filho de Deus. Porque era em virtude de Jesus que eles também iam dar a vida, como todos os outros deram sua vida, foram martirizados. Somente João Evangelista, que não passou pelo martírio, morreu lá na ilha de Pátmos, mas todos os outros. Uma má compreensão de Jesus dá um péssimo cristão. Um má entendimento de Jesus não dá discípulo missionário. Por isso, estão falando isso de mim, em outras palavras, eu dizia assim: mas para vocês, quem eu sou? E Pedro, como sempre, se destaca, falando: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E essa pergunta também nós podemos fazer para nós: quem é você para Jesus e quem é Jesus para você? Algumas vezes é necessário a gente inverter essa pergunta de Jesus. Ele pergunta: e para vocês quem eu sou? E se você tem o Jesus como Filho de Deus, como Mestre, o Senhor da sua vida, como aquele que nos ama sem igual, aquele que deu a vida por nós, aquele que compreende isso verdadeiramente, não apenas uma literatura seca, um escrito seco, mas no sentido profundo da alma, compreender Jesus assim, aí sim, se compreendes assim, é capaz de dar a vida, é capaz de amar, é capaz de assumir as coisas de Deus, é capaz de assumir a missão de Jesus nos dias de hoje, porque ele foi, mas um dia ele disse: vocês viverão por mim, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Quem vos recebe como alimento viverá por mim. E assim, queridos irmãos e irmãs, compreender Jesus bem, conhecê-lo bem, para servi-lo bem e cada vez melhor.
Mas esse evangelho tem umas entrelinhas assim, que precisamos hoje trazer para nós aqui, não tive tempo, o termo, o escrito grego, para a gente poder fazer algumas descobertas mais intrínsecas desse texto. Vai para trás de mim, eu costumemente chama esse texto usado assim, vai para trás de mim, Satanás, afasta-te de mim, porque Jesus, no seu jeito humano, você deixaria a pessoa que mais você ama, depois de ouvir esse relato, olha, eu vou morrer, vou ser rejeitado, vou apanhar, vou ser cuspido, ou ficar nu, ou ser desprezado, tal. Todo amigo protege. Claro, você faria até mais coisas. Senhor, vou estar contigo. Senhor, não morre assim, tal. Todo amigo protege os amigos. Nós protegemos aquelas pessoas que amamos. Então, São Pedro assim o fez. Mas Jesus, ele caminha, faz o seu seguimento para a cruz. Para a cruz. E esse termo usado, às vezes, afaste de mim, Satanás, para dar a entender também, eu costumo pegar essa palavra, sarkes e thanatos, quer dizer, sarkes quer dizer carne, thanatos quer dizer impulso. Ali, São Pedro falando pelo impulso, pelo jeito paternalista, cuidador, protetor, e sem entender as outras palavras de Jesus que ele tinha dito, quando eu for levantá-lo na cruz, atrairei todos a mim. Se o grão de trigo não morrer, não produz frutos. E hoje, os cristãos do mundo inteiro somam quase 2 bilhões no mundo. Nós temos essa lógica humana, como estava a lógica de Pedro, de pensar que com a morte acaba tudo, com o sofrimento, com a vergonha, com o desprezo, mas a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é diferente. E Jesus já tinha dito, quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Se o grão de trigo não morrer, não produz frutos. E cada dia, a igreja cristã, os seguidores de Jesus se multiplicam cada vez mais. Multiplicam também gestos de amor, de caridade, tantas coisas. Outro dia eu vi uma pesquisa feita na África, que se de lá fossem retirados toda a obra caritativa que a Igreja Católica tem feito lá, viraria um deserto. Hospitais, escolas, asilos, creches, tantas coisas de proteção que a Igreja fez para a pessoa humana, de solidariedade. Como também em vários países da África, mas também em tantos outros lugares. Esse jeito caritativo da igreja, de cuidar, de amar e de ser o coração pulsante de Cristo em toda a terra. Mas naquele primeiro momento de São Pedro, protegendo a Jesus, Senhor, que isto não te aconteça. É esse jeito de quem fala pelo sentido da carne, o sarkes, e o thanatos, o impulso da proteção. Pedro tem uma característica de quem é sanguíneo e colérico, são essas pessoas que agem, pensam logo, não fazem, não deixa passar um fio, assim, condutor de uma mensagem para depois falar. São Pedro fala pelo coração, fala com a expressão da sarkes e do thanatos. Podemos até ver agora algumas imagens de São Pedro. A produção escolheu, à medida do possível nós vamos comentando. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Hoje também fazendo esse destaque de Pedro, Jesus chamando Pedro, Pedro, te farei pescador de homens, e a ti darei as chaves do reino dos céus. É um sentido simbólico para dizer que a igreja de Cristo deve ser uma igreja que pode colocar as pessoas no céu, como as pessoas de casa, o dono da casa tem a chave, abre a porta e o acesso para dizer, a igreja de Cristo abre a porta para botar os cristãos lá dentro do céu. Essa é a função da igreja. Aí
Jesus, recuperando aquilo que Pedro tinha feito, um homem cheio de ação que tinha arrancado, né, a orelha do soldado. Agora, Pedro como menino, andando sobre as águas, e essas imagens estão passando muito rápido, né? Mas aí Pedro com a chave, né, para dizer, sua figura também de pedra, para recordar isso. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro, feito um menino, indo ao encontro do Senhor Jesus. Senhor, pois se és tu, deixa que eu vá ao teu encontro. Apesar da sua idade, mas quando era para ir ao encontro de Jesus, ele esquece até a sua idade que tinha e pula ao encontro do seu Senhor, do seu Mestre, o Salvador, e sai também caminhando sobre as águas. Aí não só Jesus caminha sobre as águas, mas Pedro também. E é isso, a figura de Pedro, a figura de Jesus, a figura de todos aqueles que estavam a serviço do Senhor. Pedro aí mostrando, cheio de energia, defendendo o seu Senhor. Pedro também, aquele que catequiza, aquele que fala, aquele que nos concílios dá a última palavra. Essa figura de Pedro, é esse Pedro que se deixou tocar pelo Senhor, que escuta seu Senhor, que é capaz de olhar para o céu, ou seja, para escutar a mensagem de Deus. E uma certa vez, Jesus disse: Pedro, tu não estás dizendo isso por ti mesmo, mas foi o Pai do céu quem te revelou isso. Por isso eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, uma igreja forte, assim como a pedra tem a firmeza diferente da areia, a igreja de Cristo, apesar de tantas coisas adversas no mundo, mas ia permanecer uma igreja firme, forte, com a fortaleza do seu Mestre, com a fortaleza do seu Senhor. E esse Jesus que disse: Pedro, a partir de agora tu não vais ser mais pescador de peixes, tu vais ser agora pescador de homens. Vocês vão ser, falando para Pedro e André, vocês vão ser pescadores de homens. E ali imediatamente eles deixaram as redes e a barca e começaram a seguir Jesus. Jesus não teve medo de escolher essas pessoas. Ele sabe que o coração humano é capaz de se preparar, de se educar, de se catequizar. E depois ele fez esses 3 anos de catequese e depois deixou também o seu Espírito para ir preparando os discípulos para esta grande missão. Costumo dizer, grande encontro com o Senhor dá um grande discípulo, um grande missionário. Grande encontro com Deus dá grandes respostas do mundo, dá grandes santos. Quer ver você é um grande santo? Se encontre com Deus. Quer ver você dar respostas assertivas na igreja do mundo, sendo pessoas que congregam, não pessoas que afastam, sendo pessoas serenas, pessoas boas, pessoas iluminadas, iluminadoras. Essas pessoas tiveram profundo encontro com Deus e com Cristo. Por isso, dão grandes respostas, capazes de até dar sua própria vida, porque sabem que não estão colocando sua vida assim à toa em vão, mas sabem que o projeto de Deus vale a pena. Se for necessário, dar a vida que dê a vida. Quem descobriu a intensidade do amor, do sumo amor, do grande amor, do pleno amor que é Deus, sabe que tudo que é feito para Ele é muito maior do que a nossa vida. Por isso, viver para aquele que nos chama, que nos convoca. Nós recebemos esse primeiro chamado de Deus para sermos cristãos e dissemos lá o nosso sim, primeiramente, pela boca do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos padrinhos. E depois nós fomos confirmando nessa igreja de Pedro, nessa igreja de Cristo, nessa igreja dos apóstolos, nessa igreja de Nossa Senhora, nessa igreja dos santos e santas, de homens e mulheres de boa vontade, também dando o seu sim nos dias de hoje. O Senhor nos chama, nos convida para os grandes testemunhos. Pedro,
tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. E lembre, tenha um grande encontro com Deus, com Cristo, e você vai dar grandes respostas na missão e na vida. Nós vamos agora ao intervalo, logo voltaremos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos símbolos que a gente usa na igreja. A igreja milenar, daqui a 10, 11 anos, vai estar fazendo 2000 anos de existência, 20 séculos. E hoje vamos comentar um pouco o símbolo da cruz. O Padre Zezinho tem uma música que diz assim: feita de 2 iscos é a nossa cruz. Sem estes 2 iscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro é horizontal. Sem estes 2 iscos não se tem Jesus. Podemos também lembrar de uma outra música do Padre Zezinho que diz assim: no peito eu levo uma cruz, do meu coração, que disse Jesus. É evidente, a cruz é apenas um símbolo importante. Jesus Cristo tantas vezes diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um dos evangelhos que vamos ver agora nos próximos dias. Esse símbolo, e é o primeiro que a gente recebe na igreja. Logo quando vamos ser batizados, quando os pais, os padrinhos levam a criança para ser batizada, ou o jovem, ou o adulto, que vão em companhia, logo no início, depois que o padre faz uma acolhida, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo e em nome de toda a igreja, aquele que vai ser batizado, o primeiro sinal que é dado para o cristão, aqueles que foram padrinhos nos últimos dias, aqueles que acompanharam batizados nos últimos dias, ou levaram crianças para o batismo, lembra muito bem, logo nisso o padre faz uma cruz na fronte da pessoa que está sendo batizada. Diz: Pedro, João, Maria, Francisco, José, o nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso eu, teus pais e padrinhos, te marcamos com o sinal do Cristo Salvador. Aí vai lá e diz: recebe a cruz de Cristo. Mas por que é que a igreja não poderia começar com algo talvez mais fascinante, mais iluminador, ou mais, mais brilhoso, mais fascinante? Porque cruz? Cruz é compromisso, é responsabilidade, é dar a vida, é amar. Também a cruz tem um sentido de poder de Cristo, que salvou a humanidade inteira, com seu sangue derramado na cruz, né? E há pouco tempo eu falava: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Mas por que o Espírito Santo iluminou a igreja de começar logo pela cruz? Será que não teria uma coisa mais fácil, mais doce? Não. Quer dizer, você que quer ser cristão, a sua atitude no mundo e na igreja, o cristão tem que ter uma responsabilidade concreta, tem que ter as marcas do seu Senhor na vida. Eu digo que as marcas do Senhor não é os cravos na mão, apesar que diz que foi feito aqui para cuidar do poder, o peso de Cristo crucificado, mas nas imagens do Cristo geralmente traz o símbolo, né? A mão, apesar que tem o estudo que diz que é aqui para poder segurar Jesus na cruz. É para dizer que o cristão tem que ter uma responsabilidade no mundo. Cruz é compromisso, é favorecer a vida. Também faz parte. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Se formos crucificados com Cristo, ressuscitaremos também com Ele. Entramos na glória com Ele.
Mas o cristão que é marcado pelo sinal da cruz para dizer: viva no mundo fazendo as vezes do Senhor, e se o amor lhe suscitar, lhe solicitar empenho, colocar suor, mão, força, talento em bem, para o bem, melhor, dos irmãos, faça isso. É a cruz que devemos carregá-la com amor. Essa cruz que ilumina todo homem e o homem todo. É a cruz que dá sentido, esse nome que se acrescenta em nós, o nome de cristãos, né? E o nosso Senhor passou pela cruz. Escute esse pensamento. O aleluia está além do Calvário. Madre Elisabetta Renzi dizia isto. O aleluia está além do Calvário. Ou seja, é necessário também passar por esse momento para poder chegar na ressurreição. É como quem paga o preço de um grande compromisso, uma tarefa, a pessoa que, para dar conta, por exemplo, o aluno que para dar conta de uma nota boa, ser aprovado, tem que estudar mais horas, cansar as costas, passar mais tempo lendo, deixar outras coisas de lado para não perder o foco daquilo que quer. Tem a recompensa de ter uma nota aprovativa. Aquele que carrega a cruz com amor, ele se junta com, podemos dizer, aos ombros de Jesus. E quando carregamos a cruz, é botá-la no nosso ombro assim. Ou seja, nem precisa carregar o símbolo, que é só um sinal. Mas o verdadeiro sinal da cruz está nas atitudes da gente, do cotidiano de todos de sempre. Todos os dias, fazendo bem, amando. E se algumas vezes for crucificado injustamente, como aconteceu com Jesus, faz parte também do segmento, faz parte de quem vê além, de quem não para na cruz, mas vê na cruz projeta-se para um projeto maior que é o de Deus, da ressurreição e da glória. Somos convidados a dizer: neste mundo marcado por tantas coisas, carrego a cruz de Cristo. Pelo meu sim a Deus, pelo meu sim à verdade, à bondade, à ternura e o amor. Que o Senhor nos dê a graça de saber carregar a nossa cruz com fé e com amor, todas as vezes que a caridade nos solicitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ter esse momento, ver o vídeo, os VTs da Assembleia que tivemos pós-sínodo e pós-Romaria da Terra e das Águas. Assim, nós vamos ver uma forma de resgatar esses tempos tão fortes da história da humanidade. Sobretudo, o sínodo da Amazônia. Acompanhemos agora. Aconteceu nesta sexta-feira a Assembleia pós-sínodo da Amazônia e pós-13ª Romaria da Terra e das Águas, no Centro Diocesano João Paulo II, na cidade de Caxias. Na programação da Assembleia aconteceu o primeiro momento de escutas, com a realidade e as decisões governamentais a nível estadual e nacional, que impactaram na vida das comunidades, povos indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, povo da rua, mineração, cerrado, pescadores, catadores, juventude e eólica. O bispo da Diocese de Brejo, Dom Valdeci, falou desse momento da Assembleia Pós-Sínodo da Amazônia. Esse seminário do Pós-Sínodo para a gente é muito importante. Nós estamos falando de novos caminhos para a Amazônia a partir de uma ecologia integral. E eu diria que juntando também com a própria Romaria da Terra e das Águas, que teve essa grande repercussão em defesa da casa comum, então eu diria que para a nossa Diocese de Brejo também é um momento muito importante de estar aprofundando esses temas e, mais do que aprofundando, levando às nossas comunidades, né, esse compromisso com a vida, esse compromisso com a casa comum, esse compromisso eu diria, com as comunidades tradicionais, principalmente, né, na luta pela vida e pela dignidade. Se dá um destaque exatamente para as comunidades
as comunidades tradicionais, né? Por isso, são esses os protagonistas, né? As quebradeiras de coco, né? As comunidades quilombolas, né? As comunidades, eu diria, os povos indígenas, né? São esses que são, eu diria, né? São os primeiros que devem nos motivar, né? Como lideranças, como padre, como religioso e religiosa, como liderança, nos motivar exatamente para termos essa sensibilidade e de lutar por uma causa justa, né? De lutar por uma sociedade mais justa e mais fraterna, que deve levar em consideração, em primeiro lugar, aqueles e aquelas que são mais atingidos, que são exatamente as comunidades tradicionais, os povos tradicionais. No sábado, no dia 15, aconteceu o momento iluminar, a partir do documento final do Sínodo, com Dom Sebastião Lima Duarte, bispo da Diocese de Caxias, Dom Armando Gutierrez, bispo da Diocese de Bacabal, e Dom Valdeci, bispo da Diocese de Brejo. À tarde, aconteceu o momento de iluminação bíblica com a Marta Bispo. Entrevistamos também a coordenadora da Pastoral da Criança, que falou desse momento da Assembleia pós-Sínodo da Amazônia e pós-13ª Romaria da Terra e das Águas. Esse encontro é de grande riqueza. Primeiro porque eu estou participando, né, também como representante da Pastoral Afro, né? Nós já estamos com essa caminhada já com uns 5 anos na nossa diocese. E justamente eu vim participar para poder tomar mais conhecimento, para também atuar melhor nos nossos territórios, né? E com esse cuidado, principalmente com a Casa Comum, onde nós sabemos também que os nossos territórios estão sendo devastados a cada dia. Primeiramente pelo agronegócio, que cada dia vai entrando, né, vai se adentrando a cada vez mais, e as nossas comunidades vão ficando assim encurraladas, muitas vezes sem saber como fazer, né? Quais as atitudes a serem tomadas, né? E nós, assim como vida religiosa também consagrada, temos que estar presente para ser sal e luz também para esses nossos irmãos e irmãs que gritam cada dia por justiça e paz. Em relação ao sínodo, né, que para nós é de grande riqueza, que nós possamos, assim, cada dia mais abraçar essa causa, né? Não ter medo de defender, de lutar por uma vida digna. Os nossos rios que estão aí, os nossos riachos que estão desaparecendo cada dia mais em nossas comunidades. E que nós possamos, assim, sempre estar atentas a essas realidades e também contribuir nas denúncias também, né? Que vem acontecendo a cada dia. E fazer com que a nossa sociedade possa abraçar também esta causa, né? E que nós, como vida religiosa, como militantes também da Pastoral Afro, que nós possamos também estar atentas, né? Não só hoje para falar do sínodo, da importância, né, dessa ecologia integral, que todos nós tantos falamos, mas que possamos, assim, estarmos de braços abertos para acolher o novo, né? E ser esse testemunho vivo. Primeiramente, nós temos que dar testemunho para que os outros também possam aprender a cuidar e amar do nosso meio ambiente, da nossa casa comum. À tarde, também aconteceu o trabalho de grupos por diocese, iluminadas e iluminados, pelas análises de conjuntura, pelas escutas, o documento sinodal baseado pelo Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, e também a Palavra da Bíblia. Entrevistamos também o coordenador da PJ, que falou desse momento da Assembleia aqui na cidade de Caxias. O que mais me surpreende é a vontade do nosso povo maranhense de fazer mesmo acontecer e fazer com que os direitos dos nossos povos, os povos da Amazônia, os povos do Maranhão tenham dignidade e tenham direito conquistado. E aí a gente está aqui enquanto Pastoral da Juventude para ser a voz da juventude no meio de todos esses desafios, né? Porque a gente sabe que a juventude perpassa por todos esses povos, ela está presente na juventude como juventude indígena, como juventude quilombola, como juventude do campo e da cidade, enfrentando todos esses desafios enquanto jovem. Então a gente, como Pastoral da Juventude, está aqui para ser essa voz da juventude e fazer rede com a nossa igreja para enfrentar esses desafios com mais força e conseguir aí chegar à civilização do amor. Parabéns a todos que se fizeram presente nesse encontro e pós-sínodo e pós-Romaria da Terra e das Águas. Vimos que também
a presença da Pastoral da Juventude a nível de Maranhão, acompanhando todo esse processo importante do mundo, da Pan-Amazônica, do Maranhão, enfim, somando com esse sonho bonitos de quilombolas, indígenas, homens e mulheres de boa vontade, construindo tempos novos, um mundo novo. Vamos agora receber a bênção final, que esta bênção possa nos acompanhar, conduzir e iluminar. Vamos também, hoje, quero dirigir essa bênção para todos aqueles e aquelas que receberam na igreja os sacramentos, que foram batizados e batizadas, que um dia foram marcados pelo Senhor. Quero dizer a você, não se afaste do seu grande amor, do seu primeiro amor, do seu grande amor que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é a igreja. Faça dessa expressão tão bonita, religiosa, que Deus trouxe para perto de nós, a graça, o forte da sua vida, a graça na sua vida, para que você possa carregar a sua cruz com fé, com amor, e possa carregar também na vida a luz e a força do seu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos acompanhar e dentro de vós para dar saúde, paz e alegria. E eu, em nome de Deus e da Igreja, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.